Voltando aqui só para fazer algumas correções nessa parte que ficou para trás, né? Que eu falei que eu ia subir um vídeo com essas coisas de tipagem, etc. Acho que até mesmo antes da gente começar o right side, eu só vou fazer meio que um hotfix dessas partes que a gente estava fazendo, tá? Então, tá, primeira coisa, o que eu percebi aqui quando eu estava fazendo? Eu percebi que a tipagem está totalmente diferente. Aqui, na verdade, nessa home aqui, a nossa tipagem ela pode ser dessa forma aqui. Porque quando a gente pega, é um type que tem um nome e também tem uma URL lá dentro. Então, a primeira coisa, eu posso fazer dessa forma aqui. Se a gente fizer dessa forma aqui, então antes eu dava type e o tipo em si, agora tem o type.nome. Agora eu já consigo reutilizar de boa. Só que aí tem um probleminha, que é o seguinte, não é nenhum problema. Tá vendo que está se repetindo essas tipagens aqui? As duas estão iguaizinhas aqui, aqui? Então, tanto aqui quanto aqui, né? O que a gente consegue fazer é o seguinte, a gente pode pegar e dentro desse carinha aqui, a gente pode só dar um export, tanto nesse quanto nesse daqui. E aqui a gente faz o seguinte, tá vendo que aqui a gente tem o Pokémon Type e também tem esse Pokémon aqui? Beleza. E aqui, deixa eu só ver se a gente exportou o Pokémon Type. Beleza, o que a gente pode fazer? A gente pode só chegar e vir aqui primeiro. Eu vou importar aqui agora do nosso card e também esse Pokémon aqui, eu também importo de lá. Então aqui, eu, ao invés de ficar repetindo o código, eu só faço a importação lá dentro do card, que é o do escopo do próprio Pokémon lá, e exporto para esse carinha de fora. Com isso, nosso programa de teste de TypeScript já parou de dar problema. E aqui a gente também já parou de dar problema. Aí o único problema que ficou nesse cantinho aqui foi esse da imagem. Só que esse da imagem é o seguinte, para a gente arrumar esse carinha, a gente pode fazer assim, ó. É um problema de tipagem que rola. Então o que a gente faz? A gente pode chegar aqui dentro de search. Aí dentro de search a gente pode criar um global mesmo. A gente pode criar um @types. E aí nesse @types a gente vai criar um index.d, não esqueça do d que é bem importante, .ts. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou redeclarar algumas coisas para ele entender quando eu estou exportando. Eu vou declare module e aí eu vou fazer tudo que for com .png. Eu fazendo isso, ó, na hora a gente já solucionou mais um probleminha de tipagem. Tá, outra coisa que ficou faltando para a gente finalizar realmente essa parte do left side é deixar dinâmico aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, do mesmo jeito que a gente fez aqui, eu vou pegar esse data, aí dentro de data eu vou pegar o types, e aqui o TypeScript já ajuda bastante. Aí dentro desse types aqui, lembrando que na verdade eu não preciso nem pegar do próprio data, eu posso pegar desse Pokémon Type aqui. E aí dentro desse Pokémon Type, que é o que? Que é cada interação. Então, para todos os tipos que eu estou percorrendo, grama e poison, então aqui são todos os tipos que eu estou percorrendo, né? Então, eu vou pegar o Pokémon Type e aqui eu vou pegar o tipo dele. Então, aqui, vamos ver o que vai rolar. Opa, aqui já deu algum erro falando sobre a questão de background. Por quê? Porque eu tenho que pegar o name, é o nome lá. Lembrando que, por que nome? Porque vai ser, eu entrei para cada tipo, né? Então vai ser types que eu estou iterando aqui. Dentro de cada types eu tenho o type e dentro dele tem o name. Então, que não fui eu que fiz dessa forma, é a API do Pokémon retorna para a gente dessa forma. E a gente só está tipando ela para que a gente tenha esse acesso. Então com isso, ó, que bacana. Ficou bem legal, bem legal. A gente já conseguiu aqui, ó, trazer essas cores um pouco parecido do jeito que já está aqui. Esses ícones eu não vou me preocupar com eles por enquanto, tá? Então aqui a gente já conseguiu, como vocês podem ver, trazer as cores dinamicamente. Baseado no tipo dela, a gente consegue trazer dinâmico, tipo sem if, sem nada, sabe? É bem dinâmico mesmo que a gente consegue já trazer baseado em todos os itens que ele tem. Junto com esse detalhezinho aqui ficou bem massa. E é basicamente isso. Bom, eu acho que como ficou bem curto esse vídeo, a gente consegue dar uma esticadinha nele para tentar matar nosso cardzinho inteiro. Então, para isso, o que a gente ter que trabalhar agora? A gente tem que trabalhar com o nosso right side, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, então, deixa eu ver aqui, right side. Então, a gente vai pegar, descomentar esse carinha aqui, né? E aí ele vai dar um problema pra gente. E aí a gente vai vir aqui, tem esse outro erro de tipagem aqui, esse erro daqui por enquanto a gente não vai se preocupar, mas só para dar continuidade.
Eu vou dar um export const aqui, nosso right side. O que o nosso right side ele vai ter? Ele vai ser um styled ponto, e aqui vai ser um ponto view também, né? Perfeito. E aqui dentro desse ponto view, eu vou exportar aqui do jeito que a gente já está acostumado a fazer, o nosso tema, para a gente ter acesso. E aqui, na verdade, a gente nem vai usar full cores do tema não. Aqui eu só vou dar um justify content nele no centro, para deixar centralizado aqui, né? Tipo, eu quero que ele fique bem no centrinho aqui. Então, e também vou deixar um align items nele no center. Vai ser isso aqui mesmo. No align items no center, eu vou querer dar um width dele de 50%. E aqui também eu já vou deixar setado o nosso position relative. Por quê? Porque tem um outro detalhezinho que a gente vai poder ver depois. Feito isso, se eu salvar aqui e salvar aqui no card, eu creio que, bom, já não deu nenhum problema. Só que também não vai acontecer nada porque a gente não criou nossas imagenzinhas, né? Então aqui eu vou dar só um espaço e vou começar a renderizar a imagem. Para isso eu vou colocar um s.PokémonImage, né? E aqui dentro, já auto fecha aqui, e aqui dentro eu vou ter um source. E aqui, esse source aqui, eu vou, antes de mais nada, antes de continuar, eu vou dar um export const aqui, Pokémon Image, style.image. Bom, perfeito. Aqui dentro desse image, o que a gente pode criar, o que vai ter dentro desse carinha, né? Como que a gente vai prosseguir com ele. Se eu não estou me enganado, esse daqui vai ser, eu estou trabalhando com essa imagenzinha aqui, né? Então é nesse carinha que a gente está trabalhando agora. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar um margin top, eu vou deixar uma negativado dele de 40 pixels, vocês vão entender também daqui a pouco, e vou deixar um width de 130 pixels. Eu vou deixar um height também fixado, esse height também vai ser 130 pixels. Acho que vai ser isso, posso salvar aqui, e obviamente não vai aparecer nenhum tipo de imagem aqui, porque a gente não selecionou nada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa URI aqui, e eu vou colar aqui. Então isso daqui eu estou realmente pegando de uma colinha que eu tenho aqui. Por quê? Porque a API do Pokémon mudou do jeito que ele mostra nas imagens. Aqui você tem uma dor de cabeça, porque antes era de uma forma e foi mudado, e parece que não é muito oficial isso daqui. Mas eu vi que o pessoal pega os sprites da imagem, que é os recortes dela. E aqui eu estou acessando até uma própria documentação, de um próprio GitHub, que é o pessoal que subiu. Então, enfim, é meio obscuro para pegar as imagens. Mas a gente passa aqui e passa cada ID do Pokémon. De onde a gente consegue o ID, a gente passou o ID por aqui dentro, né? Então a gente consegue esse ID aqui. Então, eu vou vir aqui com nesse link aqui, user content, etc, etc, sprites, master, etc, etc. Tá, qualquer coisa, novamente eu vou deixar o GitHub aqui. Vocês deem uma olhada aqui nessa parte, que ele vai estar aqui, ó. Então, vocês vêm aqui dentro de components card e index.txt. Qualquer coisa também deixa esse link na imagem do vídeo, mas qualquer coisa, vocês puderem inclusive voltar lá, dar uma estrelinha no GitHub, dar um follow lá. E acho que é isso. Eu fazendo isso daqui, lá, caramba, já apareceu as imagenzinhas, tá, ficou bem legal já ficou bem parecido com o resultado que a gente quer. Eu acho que é isso. O que mais que a gente consegue fazer? Outra coisa que a gente consegue fazer tem um detalhezinho, que é um detalhezinho que fica aqui do lado, ó. Esse detalhezinho é uma Pokébola atrás do Pokémon. Então o que a gente consegue fazer aqui para deixar mais bonitão e fechar esse vídeo com chave de ouro? Vou criar aqui um Pokéball Detail mesmo. E aqui esse Pokémon Detail, o que vai ter dentro dele? Ele também vai ser uma image, ele também vai ser um source. Só que aí desse source aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar aqui, né? Export const Pokéball Detail, vai ser igual a style.image também. Fechou? E aí, o que a gente consegue fazer aqui? Deixa eu fechar esse carinha aqui e puxar um pouquinho pra cá. Beleza? Qual que é o nosso intuito aqui? Aí aqui o nosso intuito vai ser o seguinte, vai ser renderizar aquele detalhezinho que eu acabei mostrando, né? Para renderizar esse detalhezinho aqui, eu vou recuperar das imagens que a gente importou, né? Que eu falei sobre umas imagens que a gente tinha importado.
Então para isso eu vou deixar só uma arrumadinha aqui. Eu vou importar pode ser de Pokéball, pode ser Pokéball mesmo. Aqui from, aí aqui eu vou voltar em Assets. Dentro de Assets vai ter Image e dentro de Image vai ter o nosso, acho que é Pokéball Card.png. Se eu não me engano, é esse o nome da imagem aqui. Se eu entrar aqui em Assets, pokeballcard.png. Tá, deixa eu falar sobre esse detalhe aqui. Por que eu importo como 2x, 3x e eu importo só pelo primeiro nome? Porque o React Native ele é inteligente na hora que você renderiza a imagem. Então, se dependendo do DPI do seu celular tiver, ele vai importar com 2x ou 3x automaticamente. Então, ele consegue deixar a imagem um pouco mais nítida. Então, por isso que eu exporto 3 versões da imagem, cada uma com mais pixel. Bom, fazendo isso, agora a gente já tem a nossa imagem em mão e a gente vai passar essa imagem para cá. Porém, quando a gente passa essa imagem para agora, bom, a gente só criou a parte do estrutural, né? A gente vai vir aqui e vai criar o CSS dessa imagem. O que é? Basicamente, lembra que eu deixei um position relative? Então aqui, é a mesma coisa que eu vou fazer, vou deixar um position, só que absolute. E com esse position absolute aqui, eu vou dar um right de uns menos 20 pixels, para ele ficar um pouquinho para a direita. Vamos ver se aconteceu alguma coisa aqui. Eu esqueci de salvar aqui. Então esse jeito é o antes, né? Então eu vou dar um Command S aqui para salvar. E esse jeito aqui é o depois, ó. Aí ele consegue ficar meio aqui, o Pokémonzinho com esses cards, com ele aqui, saindo. E acho que basicamente é isso daí. Como vocês podem ver, eu fico um pouquinho para fora a cabeça do Charizard aqui. Tudo isso é porque a gente deu um margin top aqui em um momento de menos 40 pixels, né? Então se eu tirasse aqui, ele ia ficar desse jeito. Então com esse menos 40 pixels dá esse efeitinho bacana. Então, cara, eu acho que é isso. Inicialmente a gente finaliza o nosso card. Acho que se ficar faltando é bem pouca coisa, mas eu acho que a gente realmente finalizou. Aí o próximo passo é a gente fazer esse header aqui. Eu vou fazer só essa parte do header, não vou fazer enfim, todas essas outras partes aqui. Eu só vou importar essa Pokéball aqui, e, enfim, depois a gente fala melhor sobre isso. E também clicar e ser direcionado para ficar no detalhe. Mas eu acho que é isso. Bom, acho que a única coisa que ficou faltando aqui que eu falei que eu ia fazer é só pra gente lembrar. Vou dar um console.log aqui no nosso card pra gente ver como que tá vindo a estrutura de dados, né? Porque eu fui pegando, né, card é data. Eu fui pegando os dados para renderizar, a gente acabou não passando, né? Então, cada objeto desse que a gente renderiza, né, vai ser um item. Então, aqui dentro, o data, por que a gente está pegando data.types? Porque a gente está pegando aqui, ó, é um array, é todo esse objeto, né? E aí a gente está pegando, por exemplo, o ID dele, o name e o types. A gente, por exemplo, entra data, que é esse objeto, ponto types, que é esse array. E aqui eu estou pegando sempre a posição 0. E dentro da posição 0 eu pego um type e eu pego o name. Igualzinho a gente tipo aqui. Se você reparar aqui é o data, né? Que tem um type que é name URL ID, que tem dentro types igualzinho aqui. E dentro desse types tem um type que tem o name. Então, quando a gente usa TypeScript, a gente basicamente, tudo que a gente for, não precisa tipar tudo o retorno da response, mas tudo que a gente precisar, a gente dá uma tipada para ficar um pouquinho, ficar mais claro. E aí, como ele está fazendo interação por conta daqui, né? Então, o flat list é para cada, ele itera para cada list, para cada item que a gente for passando. Então, por isso que está renderizando vários, né? Porque eu passo por esse e faço aquilo lá, passo por outro e por aí vai. E lembrando que a gente deixou tudo dinâmico, sem nem de tipo de if nem nada, para as cores pegarem dinâmica, para os tipos aqui pegarem dinâmico, tudo usando nossos themes, nossos styles. Galera, eu acho que é isso. Curti muito fazer esse card aqui, acho que ficou bem legalzinho, a gente foi passando por vários pontos. Talvez eu tenha alguns pontos que eu não consegui apoiar muito bem, mas qualquer coisa pode trocar uma ideia aí, a gente vai discutindo. Eu acho que ficou realmente bem legalzinho, bem perto do que a gente precisa, o aplicativo está ficando bem bonitão. Tô vendo também, acho que eu vou adicionar umas animaçãozinha da forma que aparece, para ficar mais legal ainda. Então eu acho que é isso, dessa parte do card a gente finaliza. Eu agradeço a todos por estar acompanhando, qualquer coisa vocês dão um toque. E valeu novamente, falou!